Eu li um comentário ontem à noite que era assim: alguém comentou aqui no Plantão Brasil. Olha, vim nesse canal aqui, vi a bandeira e achei que era um patriota, mas vi falando mal do Bolsonaro, não volto mais. Aí embaixo a mesma pessoa comentou: tem razão, o Bolsonaro devia ser a favor da reforma tributária. Convertemos aí um bolsominion. Bolsominion entra aqui, acha que é canal patriota dos patriotários. Aí lidar com um pouco de verdade, né? Ouve umas verdades e fala, realmente tá dando certo. Ó. Peço aí que você se inscreva no canal, quem não é inscrito, e seguiremos aqui defendendo o Brasil dessa corja fascista. Ó, e os fascistas estão em briga total, viu? Mas briga total. O Bolsonaro deu ordem para os filhos dele, principalmente para o Eduardo Bolsonaro. Hoje o Eduardo Bolsonaro é o chefe do gabinete do ódio. Para quem não se lembra, faz uns 2 meses o Carlos Bolsonaro foi às redes sociais anunciar que ele não era mais o chefe do gabinete do ódio, que ele ia deixar a luta política, apesar que infelizmente não cumpriu a promessa e continua fazendo aí seus tweets, seus posts no Facebook, mas que ele não seria mais o comandante daquilo ali. Ele disse lá na época que isso tudo foi um sonho que não deu certo. Tá. Então hoje o chefe do gabinete do ódio é o Eduardo Bolsonaro e o Jair deu ordem ao filho dele, que foi a seguinte: olha, temos que tratar o Tarcísio de Freitas como o ex-governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel. Ele tem que ser um Witzel, tem que ser um cara que, se tentar se eleger para síndico de prédio no futuro, não consegue. O cara não tem apoio nenhum da esquerda, porque é fascista, e vai perder apoio dos fascistas. Então a ordem está dada e o gabinete do ódio passou a atacar frontalmente o Tarcísio de Freitas. E vários bolsonaristas que estavam aí meio brigados com o Bolsonaro passaram a encampar esses ataques também ao Tarcísio de Freitas. Eu falo aí, por exemplo, do Ricardo Salles, na reunião do PL, que o Tarcísio estava lá. Um dos momentos mais constrangedores, eu não tinha achado o vídeo, consegui o vídeo para mostrar aqui para você, foi quando o Ricardo Salles falou, e falou um monte na cara do Tarcísio, vou te mostrar já já. Pois bem, o Tarcísio, coincidência ou não, agora foi divulgado que o governo do estado de São Paulo entrou na justiça para aumentar em 900% a multa que o Bolsonaro levou por não usar máscara na pandemia. Mas olha, estão brigando, hein? Agora a briga envolve finanças. Vamos lembrar uma coisa: o Bolsonaro levou várias multas em vários estados diferentes por não usar máscara na pandemia. Ele levou multa por fazer aglomeração, levou multa por não usar máscara, levou multa por fazer aglomeração e não usar máscara ao mesmo tempo. Tem multa que o Bolsonaro levou que foram multas de R$ 500. Tem multa que o Bolsonaro levou que são multas de 50 mil. Pois bem, o que aconteceu? As multas foram no governo Dória, no governo João Dória. O Dória era o governador, ele ordenava, a polícia tem que dar multa no Bolsonaro. Lembrando, quando o Bolsonaro ia em Santa Catarina, em Goiás, no Paraná, fazer suas aglomerações, jamais levou uma multinha sequer, porque os governadores eram amigos dele. O único estado onde o governador era bolsonarista, é bolsominion, e ele levou multa foi Minas Gerais. Mas o governo de Minas Gerais não cobrou as multas até hoje. Pois bem, o governo Dória impôs várias multas ao Bolsonaro, entre o Tarcísio de Freitas, na primeira semana de governo dele, foi dia 6 de janeiro, então, olha só, no dia ali, 2 dias antes dos atentados terroristas bolsonaristas, foi uma sexta-feira, o Tarcísio começou a cobrar a multa. O governo entrou na justiça para cobrar as multas. Veja, o Dória aplicou as multas, as multas são quase todas de 2020, algumas de 2021. Então o Dória ficou entre 1 ano e meio a 2 anos no governo do estado de São Paulo. Parte foi o governo lá do tampão do ex-governador, que até esqueci o nome daquele lixo. Mas era governo Dória ainda e não cobrou. Ou seja, impôs a multa, mas não cobrou, mesmo que não tenha multa, né? O Tarcísio foi lá e cobrou. Aí agora, no meio da briga Bolsonaro-Tarcísio, tem 2 das multas do Bolsonaro que eram multas de apenas R$ 590. Pois bem, o Tarcísio quer que as multas cheguem a R$ 49 mil. 49, R$ 50 mil, uma coisa assim. 900%, 90 vezes mais. Quer dizer, olha... Vai ter mais rinha de fascista aí nas próximas semanas. Em meio a tudo isso, começam os ataques dos bolsonaristas ao Tarcísio.
o comparando com tucanos, dizendo que ele é um FHC piorado, dizendo que o governo de São Paulo é tudo menos um governo de direita e tudo mais. Peraí, já vi esse tipo de coisa acontecer. Lembro muito bem de Alexandre Frota, lembro muito bem de Joyce Hasselmann e lembro muito bem, melhor ainda, de Wilson Witzel. No caso do Witzel, que deve ser o caso que vai acontecer com o Tarcísio, o que acontece é que ele começou a usar o aparato do governo do Rio de Janeiro para ir para cima dos bolsonaristas. Porque até o momento em que o bolsonarismo não atacava o Wilson Witzel, o Flávio Bolsonaro tinha certa blindagem no Ministério Público do Rio de Janeiro, o caso Marielle não estava sendo investigado nem um pouco. A partir do momento que começou uma guerra Bolsonaro contra Witzel, o Queiroz acabou preso, o caso Marielle começou a avançar rapidamente, aí o Bolsonaro conseguiu um amiguinho dele no STJ, lembrando, o Bolsonaro tinha a caneta Bic mágica dele, hoje não tem mais. Conseguiu um amigo dele corrupto no STJ para, numa decisão monocrática e ilegal, derrubar o governador do Rio de Janeiro e manter o vice que estava envolvido nos crimes do Witzel. O Witzel foi derrubado porque ele estava envolvido em vários crimes. E aí o vice dele, que era o Cláudio Castro, também estava envolvido nos crimes. O STJ tira o Witzel e mantém o Cláudio Castro, que é bolsonarista. Aí fica aquela, opa. Aí, a partir daquele momento, várias investigações contra o clã Bolsonaro passaram a diminuir de velocidade. Você vê que o caso Marielle até em 2019 avançou. Quando sai o Wilson Witzel, o caso Marielle simplesmente parou. Aí, hoje voltou a andar porque tá a Polícia Federal e tá caminhando rapidamente novamente. Mas parou por um tempão por conta disso aí que aconteceu. Tá. Aí agora, o Tarcísio é inimigo. Será que o Tarcísio também vai começar a usar... Já tá processando o Bolsonaro, pedindo para aumentar as multas e tudo mais. Será que não vai começar a investigar crimes do Bolsonaro no estado de São Paulo, hein? Até porque vários dos crimes do Bolsonaro estão sendo enviados para a justiça comum, ou seja, para a primeira instância. E aí quem investiga são os ministérios públicos estaduais, alguns dos crimes. Quando é crime federal, Ministério Público Federal. Veremos. Enquanto isso, eu vou te mostrar aqui o vídeo do climão que o Ricardo Salles fez com o Tarcísio de Freitas na reunião do PL. Isso lá tá Bolsonaro, Tarcísio, todo mundo. Vamos lá. Nós estávamos ali atrás, os deputados que são de direita, questionando o seguinte: ninguém aqui otorgou ao Tarcísio o direito de falar em nome dos deputados do PL e negociar o que quer que seja. Nós temos o nosso próprio... É verdade. Nós temos os nossos próprios votos. E se tem um lugar no Brasil hoje que não tem um governo de direita, é o governo de São Paulo. Então, não venha aqui dizer, colocar a faixa de representante da direita, porque não é. Nós temos as nossas... Tá, ele falou isso na cara do Tarcísio, viu? Na cara. O Tarcísio tava ali, tá? O Bolsonaro, volta um pouquinho o vídeo, você vai ver todos eles ali. Tá, aí o que acontece? Essa foi a reunião em que o Tarcísio e o Bolsonaro brigaram e tudo mais. Logo depois, horas depois, teve a votação da reforma tributária e o Bolsonaro, que não precisava ter politizado aquilo, não precisava ter entrado na briga contra a reforma tributária, podia ter ficado quieto ou ter sido a favor e tentar inventar uma narrativa, que de narrativa inventar fake news eles são bons, né? E ainda mais que eles dominam as redes sociais até hoje, então a narrativa deles ia pegar. Não, você vê o tamanho da inabilidade política do Bolsonaro. Ele tentou aí usar a cacife dele e falar, se eu gritar muito nas redes sociais, o projeto não vai ser aprovado. Tá, o bolsonarismo está aprendendo agora, a duras penas, uma coisa que a esquerda, parte da esquerda não aprendeu até hoje. A esquerda que se diz mais radical, a esquerda, não aprendeu até hoje, o PT aprendeu, que é o seguinte: você fazer barulho em rede social, fazer um tuitaço, não muda nada. Não muda a voto de ninguém. Nenhum deputado parlamentar que está ali negociando emendas de milhões e milhões de reais, votando projetos de leis que podem dar bilhões para um lado e tirar bilhões do outro, vai deixar de votar, porque, nossa, eu vi um post no Twitter, nossa, olha, tem 5 mil pessoas tweetando hashtag reforma não. Oh, nossa, mudei de voto agora. Não, a parte da esquerda não aprendeu isso até hoje. É importante fazer pressão ali em muitos deputados, saber, mas ninguém vai mudar o voto. Um ou outro, talvez. Eu acho muito difícil mudar o voto porque tá tendo tuitaço. Então eles acharam que iam gritar muito nas redes sociais, onde eles dominam, e iam convencer ali os deputados a votarem contra. Não conseguiram. Não conseguiram. E aí começam os ataques ao Tarcísio. Vou te mostrar aqui. Esse é um dos poucos que sobrou aí do Gabinete do Ódio, mais um investigado pelo Alexandre de Moraes, que é o Leandro Ruschel. Olha o que falou o Leandro Ruschel aqui, ó.
pelo menos algo positivo disso tudo, ter deixado claro quem é Tarcísio Gomes de Freitas. Aí o Leandro Ruschel publicou um print screen de um post do Janones, e olha o Janones, tá jogando gasolina na fogueira. O único problema do Janones é não ser do PT. Eu vou falar, o resto, parabéns, viu? Porque, olha, ele tá tacando gasolina na fogueira. Eu sempre acho meio perigoso, o Tarcísio é o queridinho da mídia para 2026. Eu sempre acho muito perigoso os setores à esquerda começarem a falar isso. O Tarcísio está do lado do Lula, colocar a foto dele com o Lula, porque aí tem eleitor de esquerda, tem muito eleitor que votou no Lula, mas que tá ali, qualquer coisinha, fala, tá vendo, eu não voto mais no Lula, ele falou da Venezuela, vou votar no Tarcísio 2026. Tem muito, a gente sabe que tem muito. Então eu acho bem perigoso, mas, por outro lado, o Tarcísio perdendo ali a base bolsonarista, a chance dele em qualquer outra eleição, para qualquer cargo que seja, é zero. Zero, porque ele é fascista. Então o Janones começou a tacar gasolina na fogueira e falou, o Republicanos votou em peso conosco e o PL garantiu mais 20 votos favoráveis. O meu muito obrigado ao companheiro Tarcísio, que foi essencial para isso. Esse post do Janones tá na extrema-direita, mas olha, o Bolsonaro teve ataques de fúria com os posts do Janones. Aí o Nicolas Ferreira chegou a falar o seguinte, independentemente de qualquer coisa, cair na provocação de um asno da esquerda é o cúmulo da inocência. O Nicolas Ferreira não citou nomes, mas ele está falando de todos os influenciadores bolsonaristas do Gabinete do Ódio. Aqui o Chororô. Tem outra aqui, a influenciadora, ó. Vamos aqui. Não para de disseminar fake news contra mim, já vai levar processinho. 7 bilhões e meio em 48 horas, mais 6 milhões por parlamentar extra por voto. E a mídia medíocre hoje diz que isso é do jogo. Aí ela diz que o governo Lula liberou ali emendas, bilhões em emendas. Ela esqueceu de falar que são emendas impositivas. O governo é obrigado a liberar essas emendas em algum momento durante o ano. Ou seja, entre janeiro e dezembro, essa emenda tem que ser liberada pelo governo, sim ou sim. Inclusive no governo Bolsonaro, os deputados de esquerda tinham aí 6, 7 milhões por ano de emendas que eram impositivas. Não é crime. O governo libera quando quer, e libera geralmente em votações importantes. Teria que liberar em qualquer outro momento do ano. O deputado que não quiser, espera até dezembro e terá sua emenda lá em dezembro. Os deputados querem antes, levaram antes. O governo votou. Diferente do Bolsolão. Bolsolão já era orçamento secreto, você não sabia quanto para cada um, era 100, 150, 200 milhões por deputado. Tinha a votação que cada um ganhava 20 milhões, os líderes partidários ganhavam 40, no total eram 18 bilhões por ano, fora as emendas impositivas que tinham. Então, é bem diferente, ela tenta falar o mesmo, e eles começaram a tentar pintar que, olha, o Tarcísio, o Republicanos ganhou parte dessas emendas, o Tarcísio se vendeu. É isso que está tentando falar o bolsonarismo aqui. Aqui, seguem os ataques. Tarcísio é o candidato do sistema para 2026. Ontem o Globo News ficou 3, 4 horas, até 1 da manhã, falando bem do Tarcísio de Freitas e tentando elevá-lo ao status de grande estadista, porque o governador de São Paulo foi a favor de uma reforma. Dos 27 governadores, 22 foram a favor, mas só o Tarcísio. Você não vê ninguém entrevistando o governador da Bahia, que conseguiu isenção para as montadoras chinesas gerarem dezenas de milhares de empregos diretos lá na Bahia. Você não viu nada sobre a governadora do Rio Grande do Norte, que conseguiu levar a Shein, que vai gerar 100 mil empregos diretos, fora os centenas de milhares indiretos lá no Rio Grande do Norte, mas você viu Globo, Veja, Isto É, Folha, enfim, os maiores portais aí da internet, fora os maiores canais, elogiando o Tarcísio. E o Globo News estava com um sinal aberto. Você entrava no Globo.com, no site do G1, primeira coisa que aparecia era Globo News com sinal aberto, veja aqui. E aí você clicava lá e era elogio ao Tarcísio atrás de Tarcísio. Pelo menos pararam de falar de Venezuela, né? Era Tarcísio, 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 estadista, Tarcísio, Tarcísio, candidato, Tarcísio, Tarcísio, presidência, Tarcísio 2026. Era isso. Globo News era isso aí. E em meio a isso, falando sobre a derrota do Bolsonaro. Então agora tem uma fratura exposta ali entre o fascismo. Vai começar a briga do Tarcísio contra os bolsonaristas. O Tarcísio tem amplo apoio do pessoal do mercado financeiro, amplo apoio de Rede Globo, inclusive contra o Lula, contra a esquerda, contra todos os progressistas. O Tarcísio tem uma agenda de extrema-direita em São Paulo, lembrando, ele obriga policiais militares em serviço a fazerem reuniões, a assistirem culto na Igreja Universal e sofrerem lavagem cerebral, para ver se eles viram ali servos da ideologia da Igreja Universal. Lembrando, ele é do Partido Republicanos, que é o partido da Igreja Universal. Em qualquer lugar do mundo, o cara seria preso, um governador desse. Mas não, nada, não acontece nada com ele.
a imprensa não faz ali um escarcéu contra isso, nada, dão ali a notícia e depois corta, vamos falar de outro assunto agora. É isso, você não vê ali tornar isso um escândalo. Então, é o candidato aí, como diz o bolsonarismo do sistema, se vê os comentários sobre o Tarcísio ali, o bolsonarismo tá rachado. A última vez que eu vi uma racha tão grande no bolsonarismo foi quando o Bolsonaro abandonou o Abraham Weintraub. E ali eu falei, olha, os mais radicais bolsonaristas vão acabar indo pro lado do Weintraub, mas chegando a eleição, sendo Bolsonaro e Lula, eles voltam pro lado do Bolsonaro. Dito e feito, o Weintraub nem para deputado conseguiu se eleger, e o Bolsonaro teve aí a votação de todo o bolsonarismo. No caso Bolsonaro e Tarcísio, hoje o Bolsonaro é inelegível. Porém, o Bolsonaro tem o gabinete do ódio. O Tarcísio, mesmo tendo uma máquina pública que é equivalente a um país europeu, o orçamento do estado de São Paulo, o Tarcísio não tem a comunicação de rede social que tem o Bolsonaro. Não tem. A do Tarcísio é pior que a da esquerda. A da esquerda não tá boa. Eu critico aqui quase todos os dias. A do Tarcísio é pior que a da esquerda. Então, a tendência é que ele seja esmagado. Obviamente, agora é hora dos setores da esquerda jogarem gasolina na fogueira e depois voltarem a bater forte no Tarcísio para que ele fique completamente isolado, para que nem para governador ele consiga se reeleger daqui a 4 anos, muito menos para presidente. Vai se pintando aí um clima em que a extrema-direita está começando a abraçar o Zema. Só que o Zema não tem esse apoio da grande mídia, do mercado, como tem o Tarcísio. Então vai ficar ali um negócio... Eu não sei. O Eduardo Leite estava tentando ali se pintar como um candidato para 2026, mas ele é tucano. E o que o bolsonarismo mais odeia, fora PT, são os tucanos. Então, a ver aí o que vai acontecer. Mas, ó, nessa briga, eu torço é pra briga. Então, sempre que você puder jogar mais gasolina aí na fogueira, ó, taca gasolina aí. Ó, inscreva-se no canal que a gente vai continuar aí tacando gasolina. Falou!